Olá, está começando mais um Papo.com e o tema de hoje é polo aquático. A equipe masculina, que não participa das Olimpíadas desde 1984, marca presença aqui, no Rio 2016. Mas será que o Brasil está preparado? E para falar um pouquinho mais sobre isso, estamos aqui com o atleta Gustavo Coutinho. Muito obrigado pela presença, Gustavo. Seja muito De bem-vindo ao nosso nada, programa. obrigado vocês por me chamarem aí. Antes disso, vamos acompanhar um pouquinho da rotina do atleta. É com você, Andresa. É aqui, no Clube Atlético Paulistano, que o atleta Gustavo Coutinho realiza seus treinamentos. Vamos acompanhar um pouco de sua rotina. Para entender mais sobre o assunto, nada melhor do que conversar com quem sabe. Como é essa relação de pai e filho, acompanhar a rotina dele? Já vem de família essa prática de esporte? Vem de família. Meu pai foi esportista, minha mãe também é uma bailarina, então sempre era muita força no esporte. Eu fui criado assim e automaticamente passei para ele também essa rotina de ser esportista, né? A relação pai e filho, ela pode ser muito complicada, mas graças a Deus eu e ele a gente conseguiu ter uma boa relação. Ter esse evento aqui no Brasil, né, é uma coisa sensacional. E o sonho, né, que é realizado porque está todo mundo assistindo e ainda ter filho que pode estar no Brasil é um orgulho máximo, né? De uma coisa que a gente busca muito. Quem é esportista, né, eu sou esportista, eles são esportistas, eles praticamente nasceram, ele nasceu para isso, né? Ele foi criado sempre para poder fazer esporte e a Olimpíada sendo aqui vai ser um sonho realizado. Filho de peixinho, peixinho é, né, Gustavo? E como que tá essa preparação para as Olimpíadas do Rio em 2016? Então, a gente está com um técnico novo desde janeiro de 2014, Ratko Rudic. Ele é 4 vezes campeão olímpico, 84, 88, 92 e 2012, o último campeão olímpico. E ele foi contratado para fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes com nenhuma seleção, que é criar uma seleção do zero, do nada, para jogar umas Olimpíadas. Então, a gente está num treinamento muito forte fisicamente e, mais importante ainda, ele treina nosso psicológico e nosso emocional. Então, é um treinamento muito exaustivo em todos os quesitos. E como que funciona a rotina de treinamentos da seleção? Então, nós treinamos de 7 a 8 horas todo dia e temos uma folga pela semana, que é no domingo à tarde. E quando a gente está separado, porque são atletas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Quando nós estamos separados, nós treinamos 3 horas e meia na hora do almoço e mais 3 horas e meia com nossos clubes de noite. Na hora do almoço a gente treina todo mundo junto no Pinheiros, que é onde o nosso preparador físico é. E quando nós nos juntamos, são mais horas e aí todo mundo junto ou em São Paulo, no Rio, todo mundo concentrado no hotel, todo mundo junto, e aí é rotina de treinamento de musculação, natação, pernas e tático técnico. Não é sempre que a gente tem Mundial e Pan-Americano. Como que faz para manter essa rotina de jogos? E em relação a isso, o calendário da FINA ele coloca algumas competições extras. Todo ano tem a Liga Mundial, que nesse ano nós fomos terceiro colocado na Super Final, que é a melhor colocação do Brasil da história. Ganhamos dos Estados Unidos nos pênaltis, na disputa de terceiro lugar. Então, colocando esse e mais os treinamentos que o Ratko leva a gente, que nós vamos direto para a Croácia, Sérvia, Itália, para fazer treinamentos, Estados Unidos também, e aumenta o número de jogos e assim a gente vai criando uma bagagem maior de treinamento, né, de polo aquático para as Olimpíadas. E como o técnico não é brasileiro, você sente alguma diferença, até nos treinamentos em si?
O que eu sinto muito é a questão da cultura. A cultura dele, croata, é muito relacionada ao polo aquático. Então você vê que tudo na vida dele é direcionado para isso, para o esporte de alto rendimento. Então ele é uma pessoa mais fria, meio que sem emoção, fala pouco com a gente fora da borda da piscina. E isso é uma coisa da cultura dele, ser assim, ser frio para jogar bem. E é isso que ele está passando para a gente, que é então esse contraste entre o brasileiro caloroso, vibrando, comemorando o gol, e aprender a ser frio para se concentrar para o jogo, está sendo essa diferença aí entre as culturas. E a gente que vê na TV acaba achando o polo aquático um esporte muito violento. O que você acha sobre isso? Assim, não é só violência também, é um esporte em si muito legal. Então, ele é violento, isso eu não vou ficar mentindo nem nada. Ele, nos esportes olímpicos, ele é o segundo mais violento, só perde para o boxe. É o segundo mais difícil, só perde para a ginástica artística. E é o primeiro em fadiga, é o que mais cansa. Então é um esporte muito complexo, que tem muita coisa para se fazer. É o esporte também olímpico coletivo mais antigo que tem, tá? Desde a segunda Olimpíada, 1900, no masculino, o feminino desde 2000. Então é um esporte tradicional olímpico. E é violento. E por isso que dá graça no jogo, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Legal. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Estamos de volta com o Papo.com. Gustavo, eu queria saber um pouquinho se, por ter a família toda no polo aquático, você se sente um pouco mais pressionado. Pressionado não, eu me sinto mais motivado por saber que eu sou de uma família que joga polo aquático, de ter esse background gigantesco atrás de mim, de meu pai já ter sido da seleção, ter sido técnico de seleção. Então não é que eu me sinto pressionado, eu me sinto motivado para fazer mais ainda em nome da família. Então você jogar uma Olimpíada, você colocar uma coisa a mais no currículo familiar aí e aumentar isso numa grande escala, né? Que é um grande passo. E você acha que o Brasil está preparado para receber as Olimpíadas? Para receber as Olimpíadas, eu sei que na parte do polo aquático a gente está tendo alguns problemas de estrutura. Os jogos iam ser no Júlio de la Mare, só que aí não vai ser mais, vão ser no Maria Lenk ou numa outra piscina, ainda não foi decidido. Então essa dúvida está meio que deixando a gente um pouco apreensivo em relação a onde nós vamos jogar. Mas até tem aí um pouquinho menos de um ano, 10 meses, até lá isso vai ser resolvido. Então, no momento, eu diria que não está preparado, mas vai estar, logo no fim do ano já tem um campeonato feminino preparatório, né, da série de eventos Aquece Rio, e então já vai ter uma estrutura maior já para as Olimpíadas. E qual que é a expectativa de jogar em casa? Olha, eu joguei um campeonato em casa internacional na minha vida. Foi meu primeiro campeonato, um Pan-Americano Júnior, em 2008, aqui em São Paulo. Os jogos foram no Clube Paineiras. E eu falo, foi o campeonato mais legal até hoje. A gente não viajou, a gente não conheceu outros lugares, mas de você estar ali numa semifinal contra o Canadá e você vê 2.000 pessoas na arquibancada do Paineiras, não tinha mais lugar para sentar, as pessoas sentando na escada, em pé, assistindo da musculação que tem vista para a piscina, muita gente assistindo, vibrando, torcendo com você, foi emocionante. E eu falo que agora você coloca isso, em vez de 2, coloca 15.000 pessoas, que é uma Olimpíada, eu acho que o clima vai ser um pouquinho mais emocionante. Então a torcida em casa é algo que te emociona bastante. Com certeza, saber que minha família vai estar lá, meus amigos vão estar lá, anima bastante, motiva muito. Queria saber um pouquinho de você, assim, nos momentos de folga, quando você não está só treinando, o que você procura fazer para dar uma relaxada? O principal, descansar, né, que faz parte do treino, mas eu gosto muito de ler, sou um leitor ávido, estou acho que no meu 20º livro esse ano, eu gosto muito de ler para passar o tempo. Escuto músicas, filmes, gosto de ficar também viajando um pouco na internet, vendo vídeos, sabe, só para
tirar a mente um pouquinho da pressão toda do ambiente, que é normal. E o polo aquático, além de ser físico, ele é um jogo muito bem regrado em si, né? Ele depende muito de regras. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Não é só violência, mas também é um jogo muito bem pensado. O que a gente está tentando ganhar, o Hachiko está tentando passar para a gente, que é essa experiência de jogo, é exatamente isso. Você conhecer, você prever o que vai acontecer no jogo. Então você sabe que quando um ataque está com um certo jogador em tal posição, você tem que marcar dessa maneira. Ou quando a defesa está fazendo um certo tipo de defesa, você tem uma jogada certa para sair daquele tipo de defesa e ter uma eficiência maior no ataque ou na defesa. Então, você aprender o que vai acontecer, prever onde os jogadores vão passar a bola, onde o chute vai ser, é parte do jogo. E por isso que é pensado, é como se fosse um jogo de xadrez. Cada peça tem seu lugar, cada peça tem seus movimentos e isso que faz o esporte ficar bonito. Então, cada um tem a sua função e isso cresce na questão de complexidade do jogo. O time que compõe 6 jogadores, os 6 precisam estar preparados para jogar em todas as posições, necessariamente, ou não? Em todas as posições, não. Na defesa, a gente aprende que, assim, todos podem defender. Então, você tem que saber um pouco de tudo, de cada posição. Cada um tem sua especificidade, mas todo mundo tem que saber marcar um centro. Se cair lá, vai ter que marcar. Não tem como trocar, pedir para trocar. Então, e no ataque, cada um tem uma posição mais certa, uma coisa mais específica no ataque. Então, você acaba treinando sempre o chute daquela sua posição, a entrada de área daquela sua posição, como se movimentar, o que aquela posição tem que fazer, se ela vai ter que abrir espaço para alguém, passar a bola, chutar. Então, você acaba se especializando numa certa função. Sempre tem aquele jogador que é meio coringa, que acaba jogando em todas as posições. Você acha que esse jogador ele depende muito da base para adquirir essa experiência conforme o tempo? Então, eu costumo ser um desses jogadores. Eu jogo por um lado, jogo pelo outro, jogo marcando centro, eu faço um pouco de tudo. E eu falo, o grande lance para isso além do conhecimento do jogo, é o físico. O físico desse jogador tem que ser muito maior do que o dos outros, porque você nunca sabe o que você vai ter que fazer no próximo lance. Você pode estar numa posição ou na outra. Então, você tem que treinar um pouco mais, você tem que ter um físico melhor, você tem que estar um pouco mais forte, um pouco mais rápido para você poder fazer um pouco de cada coisa. Gustavo, me conta uma coisa, como que funciona a sua alimentação? Você tem algum acompanhamento nutricional e até de psicóloga? Então, psicólogo eu não tenho, mas nutricionista a gente tem um que trabalha com a gente na seleção e ele direciona, não a quantidade em si dos alimentos, mas ele direciona a qualidade dos alimentos que a gente tem que comer, direciona também os suplementos que a gente tem que tomar em quais momentos e o tempo, que isso muita gente não sabe, mas o tempo, a hora que você come, quanto tempo demora para você estar no treino ou quanto tempo você saiu do treino para comer é muito importante. Então ele direciona tudo isso. E você sente que isso faz a diferença na hora do jogo, na hora do descanso? Eu sinto, na hora do jogo nem tanto, porque no jogo você vai que vai, né? Mas no descanso eu sinto que eu me recupero muito mais rápido, muito melhor do que quando eu não estou fazendo isso, quando eu estou mais relaxado. Certo. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Desejo muito boa sorte para você Obrigado. nas Olimpíadas do Rio 2016. Vamos estar todos aqui na torcida e o Papo.com fica por aqui. Muito obrigada.